Olá, deixa eu iniciar aqui a gravação. Vou tentar explicar como é que faz essa questão aqui, ó. Que diz o seguinte: após corrigir um teste formado por 10 questões de múltipla escolha, na qual cada questão valia 1 ponto, o professor divulgou esse gráfico. Então, nesse gráfico, eu posso ver, por exemplo, que 25% dos alunos tiraram uma nota até 5 pontos. Então, eles podem ter tirado 3, 4 ou o próprio 5. Tá? Mas o que me interessa aqui é o percentual, 25% dos alunos. Então, essa porcentagem aqui sempre se refere ao percentual em relação ao total de alunos ou alunas. Então, o que acontece? A mesma coisa é válida para 6 pontos, ó, 15%. Tá? Então, 15% dos alunos tiraram exatamente 6 pontos, obtiveram 6 pontos, e assim por diante. Tá? Então, o exercício pede que, de acordo com esse gráfico, qual é a mediana dessa distribuição dos alunos aqui, né? Então, ele quer saber a mediana. O que é mediana? Quando você tem uma distribuição, e a gente vai ordenar essa distribuição, a mediana é quem está no meio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2, 4, 8, 10 e 12, o número que está posicionado no meio é o 8. Então, esse cara aqui é a mediana. Tá bom? Agora, o que acontece se você tiver uma quantidade de termos par? Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. O que aconteceria se eu tivesse uma quantidade de termos par? Então, se eu pensar assim, por exemplo, se eu tiver 1, 3, 4 e 5. Qual é, nesse caso, a mediana? Então, para saber quem é a mediana, nesse caso, como não tem ninguém aqui no meio, eu pego a média aritmética desses dois aqui, que estão mais próximos do meio. Tudo bem? Então, nesse caso, eu faço 3 mais 4 dividido por 2, vai dar 7 dividido por 2, vai dar 3,5. Joia? Então, vamos combinar isso, tá? E isso também vale se eu tiver números repetidos, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver assim, se eu pensar em 2, 2, 4, 5, 5 e 5. Tá vendo? Essa distribuição. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos que tiraram essas notas. O primeiro aluno tirou 2, o segundo aluno tirou 2, o terceiro aluno tirou 4, o quarto tirou 5, o quinto e o sexto também 5. Então, quem é, nesse caso, a mediana? Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 é um número par, então eu vou pegar aqui os que estão mais próximos do meio e obter a média aritmética deles. Ou seja, nesse caso a mediana seria 4 mais 5 dividido por 2. O que vai dar 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Tá bom? Muito bem. Pensando assim, eu gostaria que você imaginasse um universo de 100 alunos. Então pensa aqui comigo. Eu tenho 100 estudantes. Por que eu estou pensando em 100? Porque aqui, como está o percentual, uma forma de imaginar essa questão é assim, eu tenho, desses 100 alunos, 25% deles, ou seja, 25 estudantes, tiraram uma nota menor ou igual a 5. Então, eu vou imaginar que todo mundo tenha tirado, por exemplo, 3. Tá? Então, eu vou pensar assim, o primeiro tirou 3, o segundo tirou 3, o terceiro tirou 3, e assim por diante. De tal modo que aqui eu tenho que pensar que tem exatamente 25 estudantes. E aí, a mesma coisa eu penso para quem tirou exatamente 6 pontos. Né? Então, como é 15%, 15% de 100 vai dar 15. Então, aqui eu posso pensar assim, como eu estou pensando em 6 pontos, eu tenho que pensar em 6 indivíduos que tiraram exatamente 6. Então, aqui eu tenho 15 indivíduos que tiraram 6. Tudo bem?
E da mesma forma, 10%, eu tenho 10 estudantes que tiraram 7 pontos. Então, ó, 7, 7, 7. Ou seja, aqui eu tenho 10 estudantes. E aí, depois eu tenho 20% com nota 8. Ou seja, depois eu vou ter aqui, ó, 8, 8, 8 e assim por diante, tá? Só que eu terei 20 estudantes. O que acontece? Como são 100 estudantes, se eu pensar na distribuição desses 100 estudantes, tá? eu vou ter o seguinte, a divisão de 50 para cá, 50 para cá e 50 para lá. Então, se eu somar aqui esses valores, 25 mais 15 mais 10, 25 mais 15 vai dar 40, 40 mais 10, isso aqui vai dar exatamente 50 estudantes. Então, para saber a mediana, eu pensarei da seguinte maneira. Como daqui em diante eu vou ter outros 50 estudantes, então eu só preciso pegar aqui aqueles que estão mais próximos do meio. Então, quem é que está mais próximo do meio? O 7 e esse 8 aqui. E a gente combinou que toda vez que acontecer isso, a mediana vai ser quem? A média desses dois números. Então, 7 mais 8 dividido por 2. 7 mais 8 vai dar 15, dividido por 2 vai dar 7,5. Tá bom? Espero ter ajudado aí.